primeiro vídeo sobre o capítulo de diagrama de fase e sistemas binários, certo? E aqui a gente vai falar de sistemas com mais de um componente e mais de uma fase, tá? Então a gente vai introduzir alguns conceitos, falar da regra das fases nesse primeiro vídeo, e depois fazer um esclarecimento a respeito de frações molares, como é que a gente vai tratar das frações molares de um determinado sistema. Tá? A gente já viu diagramas de fases de sistemas com um componente. A gente viu que o que define o equilíbrio de fases é a igualdade dos potenciais químicos, certo? Isso a gente viu para puro, mas isso se mantém, tá? Para misturas, né? Você vai ter, por exemplo, uma mistura com dois compostos, sendo um composto A e um composto B, certo? Então você vai ter que eles estão, né, em um equilíbrio líquido-vapor. Então você vai ter que o potencial químico do composto A na fase líquida é igual ao potencial químico do composto A na fase vapor, e ainda que o potencial químico do composto B na fase líquida é igual ao potencial químico do composto B na fase vapor, certo? E o que a gente vai ver? A gente vai ver diagramas de fases de misturas nesse capítulo. Então, a gente precisa apresentar antes o que é a regra das fases, tá? Que, no fundo, ela determina o número de informações necessárias para que a gente consiga efetuar o cálculo, tá? E a regra das fases, né, que foi proposta por Gibbs, ela tem a expressão aqui da Fórmula 1. Primeira fórmula aqui da equação 1, certo? Onde C é o número de componentes do nosso sistema, P é o número de fases, certo? E F é o número de graus de liberdade. O que é isso? O número de variáveis intensivas que precisam ser determinadas para a gente conseguir definir completamente o estado intensivo do sistema. Vamos lembrar que variável intensiva é aquela que não depende da massa. Então, ela não depende da massa, certo? Então, por exemplo, a temperatura, a pressão e toda a propriedade que não é intensiva é uma propriedade extensiva, que são as que dependem da massa, da quantidade de matéria no nosso sistema. Se a gente pegar uma variável extensiva e dividir pelo número de mols, por exemplo, a gente tem uma variável intensiva, por exemplo, o volume molar. O volume molar é o volume dividido pelo número de mols, certo? Então, por essa fórmula, a gente identifica o número de variáveis intensivas para a gente descrever esse estado intensivo, esse estado que não é descrito, tá? Pensando na massa do sistema. Tá? É fácil de ver, né, que o menor valor que F pode assumir é zero. Por que zero? Porque eu não posso deixar de definir, né? Se o grau de liberdade é menos 1, eu teria que definir menos uma variável intensiva, isso não faz sentido. Mas eu posso não ter que definir nenhuma variável para caracterizar meu estado. Por exemplo, vamos pensar num sistema onde a gente tem um componente, ou seja, C igual a 1. Se a gente jogar C igual a 1 aqui nessa fórmula, a gente vai ter que F é igual a 3 menos o número de fases. Se F for igual a 0, isso significa que, para um componente, o maior número de fases possíveis são 3. E a gente conhece isso como ponto triplo, ponto de coexistência de 3 fases em equilíbrio, certo? A gente não poderia ter um P igual a 4 para o sistema com um componente, porque se a gente tivesse 4 fases e um componente, o F daria menos 1, não faz sentido. Tá? Então fica claro também que a gente não pode pensar em pontos quádruplos, tá? Para sistemas com um componente. Okay? Ainda assim, para sistemas com um componente, a gente pode verificar outras coisas a partir da regra das fases. Por exemplo, eu vou reescrever a fórmula da regra das fases para sistemas com um componente. Então, F vai ser
né, igual a 3 menos P, né, com C igual a 1. Se a gente tem apenas uma fase, se essa variável P aqui para a gente, né, o número de fases, vale 1, o nosso F, né, só uma fase, a gente vai precisar de duas variáveis intensivas, né, porque o nosso F vai ser igual a 2. Então, se a gente definir a temperatura e a pressão, a gente pode calcular o volume molar de um gás, por exemplo. Um gás puro, uma fase, né, apenas, na fase gás. Vamos assumir que esse gás é um gás ideal? Esse volume molar seria calculado, então, por RT sobre P, certo? Então, aqui deixa claro que se eu definir T e definir P, eu defini também, né, dado uma equação de estado, no caso, o volume molar. Na verdade, se eu definir quaisquer duas variáveis intensivas para esse sistema com um componente e uma fase, tá, a gente define todas as propriedades termodinâmicas. A gente pode definir todas as propriedades termodinâmicas desse sistema, nesse estado, porque o estado está definido. Tá? Em sistemas também com um componente, se a gente tem duas fases, a gente precisa definir apenas uma variável intensiva para caracterizar o estado. Certo? Então, se a gente fala que a pressão, por exemplo, é a pressão atmosférica, um ATM, e a gente está falando da água pura, e dizendo que tem duas fases coexistindo, por exemplo, líquido e vapor, a gente já automaticamente definiu, né, ainda que não explicitamente, qual é a temperatura. Qual é a temperatura para a água pura, em que na pressão igual a 1 atm, a gente tem a coexistência da fase líquida e a fase vapor. Essa temperatura é 100 graus Celsius ou 373 Kelvin. E se fosse a coexistência nessa mesma pressão da água pura no estado líquido e no estado sólido? Aí essa temperatura seria 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, tá? A regra das fases ela é extremamente importante para que a gente consiga verificar se o estado está definido ou não. Ou ainda se a gente precisa definir mais propriedades intensivas para conseguir calcular o nosso problema. Nosso problema vai ter só quando a gente define uma variável intensiva, a gente perde um grau de liberdade. Quando o f está igual a zero, a gente tem um problema com uma única solução. Tá? A regra das fases também justifica o motivo para que não haja mudança de temperatura durante uma transição de fase de compostos puros. Porque se eu fixei a pressão, né, como no exemplo da água aqui, tudo está fixo. Todas as outras variáveis intensivas estarão fixas. Então, a transição de fase vai ocorrer somente numa temperatura. Tá? Para sistemas binários com dois componentes, a nossa regra de Gibbs, das fases de Gibbs, fica com essa fórmulazinha aqui, 4 menos P. Tá? Como a gente tem, no mínimo, uma fase, então o máximo de graus de liberdade que a gente tem são 3. Para um sistema que está com dois compostos, tá, numa única fase, se a gente fixar a temperatura e a pressão, a gente ainda tem um grau de liberdade. A gente precisa definir alguma outra coisa. Poderia ser, por exemplo, a fração molar de um dos compostos. Por exemplo, a fração molar do composto A. A fração molar do composto B, ela vai ser dada por 1 menos a fração molar do composto A, porque a gente sabe que o somatório das frações molares de cada componente numa única fase tem que ser igual a 1. Tá? Então, XA mais XB tem que dar igual a 1, então isso aqui é verdade. Tá? Isso abre algumas possibilidades para a gente. A gente tem 3 graus de liberdade, certo? Então, a gente pode pensar, né? A gente poderia montar um diagrama tridimensional, né? Que são 3 graus de liberdade, teria que ter um eixo da composição, um da temperatura e um da pressão.
Só que fica difícil visualizar, a gente enxerga melhor gráficos, né, em duas dimensões. Então a gente precisa fixar alguma coisa. Uma possibilidade é fixar a temperatura e ter um diagrama de pressão contra a composição. É um diagrama isotérmico. Um outro caso é fixar a pressão e ter um diagrama de temperatura contra a composição, certo? A gente vai ver esses dois tipos de diagramas, tá? Em outro vídeo, e começar a tratar o equilíbrio líquido-vapor. Mas antes disso, eu vou falar com vocês a respeito de frações molares, tá? Vamos pensar que a gente tem uma caixa, né, um sistema, tá representado numa caixa, que a gente colocou uma quantidade de bolinhas azuis, né, de moléculas que eu vou representar aqui por azuis, tá? Aqui eu desenhei 8, tá? E uma quantidade de bolinhas vermelhas. Eu vou desenhar aqui 6. O número total de bolinhas, né, de compostos dentro da minha caixa, ele vai ser igual a as minhas 8 bolinhas azuis e as minhas 6 bolinhas vermelhas. Totalizando, né, 8 mais 6, 14 bolinhas. Certo? A fração de bolinhas, tá? Que eu vou chamar a fração molar, a fração de bolinhas, né? A fração molar, entre aspas, de bolinhas. Eu vou chamar de Z aqui, de bolinhas azuis. Ela vai ser a quantidade de bolinhas azuis no meu sistema, dividido pela minha quantidade total de bolinhas. Isso aqui vai dar 4 sobre 7, certo? A minha fração global de bolinhas vermelhas vai ser a quantidade de bolinhas vermelhas pelas minhas 14 bolinhas. E vai dar 3 sobre 7. Ok? Então, Z para a gente está representando, né, a fração de bolinhas no nosso sistema como um todo. Tá? Vamos imaginar, né, eu vou aumentar o número de bolinhas. Tá? Minhas bolinhas azuis agora vão ser 800. Eu não vou desenhar 800 bolinhas, mas tudo bem. As minhas vermelhas vão ser 600. Tá? Então, meu total de bolinhas vai ser 1.400. Tá? As minhas frações aqui vão ser as mesmas que a gente tinha anteriormente. Certo? Só que agora eu vou olhar meu sistema. Né? Primeiro eu botei as minhas bolinhas azuis e vermelhas dentro do sistema. Tá? Mas agora eu descobri que, na verdade, a minha caixa tem duas divisórias. Tá? Duas divisórias. Numa, eu vou ter 500 bolinhas. Aliás, deixa eu começar com a azul, né? Eu vou ter 500 bolinhas azuis. Tá? E eu vou ter também 100 bolinhas vermelhas. Tá? Isso significa, como a minha caixa tinha originalmente essa quantidade, certo? Significa que do outro lado eu vou ter 800 menos 500 azuis, ou seja, 300 azuis, certo? E 500 vermelhos, certo? Eu vou chamar esse lado aqui da minha caixinha, vou chamar de um lado L. Esse outro lado aqui eu vou chamar de V. Certo? Eu vou calcular minha fração de bolinhas aqui no meu lado L. Né? Eu vou chamar essa fração de X. E eu vou calcular primeiro, né, a fração de bolinhas, aliás, o número total de bolinhas do lado L. Eu tenho 600 bolinhas no total.
certo? E a minha fração de bolinhas azuis no lado L, que eu vou chamar de X azul, vai ser as minhas 500 bolinhas azuis dividida pelas 600 bolinhas no total, ou seja, 5 sextos, certo? Já para a minha bolinha vermelha, eu vou ter 100 sobre 600, vou ter 1 sexto. Reparem que a fração de bolinhas nesse lado L, certo? Não é igual à fração de bolinhas global que eu tinha anteriormente na minha caixa, quando eu não sabia que tinha divisória. Tá? Eu só fui jogando lá, calhou de 500 vezes ficarem de um lado, 300 do outro, 100 bolinhas vermelhas de um lado, 500 do outro. Tá? Então, num primeiro momento, eu olhei a caixinha como um todo sem olhar dentro dela. Ela era uma caixa preta para mim, tá? Onde eu não conseguia ver nada ali. Quando eu resolvi entender como é que era essa caixa, tinha duas divisões. Uma que eu estou chamando de L e uma que eu estou chamando de V. Ficou distribuído dessa forma. Tá? Ainda nessa caixinha, a gente pode contabilizar agora para o lado V. Tá? Deixa eu só deslocar isso aqui um pouquinho para cima para ganhar um espacinho. Isso aqui também. Só para a gente ganhar um espaço aqui para fazer do lado L. Agora do lado V, desculpa. Do lado V. Do lado V, a gente tem um total de 300 mais 500 bolinhas, a gente tem 800 bolinhas. A fração de bolinhas azuis no meu lado, que eu estou chamando de V, eu vou chamar de Y de azul. Isso aqui vai ser 300 sobre as minhas 800 totais. Certo? Então, isso aqui vai dar 3 oitavos. Já a minha fração de bolinhas vermelhas vai ser as minhas 500 bolinhas vermelhas sobre as minhas 800 bolinhas totais, vai ser 5 oitavos, certo? Reparem o seguinte, eu tenho uma distribuição de bolinhas na minha caixa como um todo, né, que eu chamei de Z. Né? A minha composição da minha caixa inteira, né, é essa daqui. Eu tenho 4/7 de bolinhas azuis e o restante de bolinhas vermelhas. A soma dessas duas frações, Z azul mais Z vermelho, tem que dar 1. Certo? Ela dá 1. Agora, eu percebi que no meu sistema tinha duas divisórias. Uma, né, com 600 bolinhas, que eu chamei de L, e a distribuição dessas bolinhas são 5/6 das bolinhas dentro do lado L, tá? São azuis. 1/6 são vermelhas. Então, de novo, a minha fração de bolinhas azuis mais a fração de bolinhas vermelhas, tá? Desse lado que eu chamei de L, também está dando 1. E esse valor de X azul e Z azul, eles não são iguais. Né? Aqui era 4/7, aqui é 5/6. Tá? E, por fim, eu tenho ainda um lado, né? Um lado V, que eu chamei de V, onde eu calculei a fração de bolinhas azuis como sendo 3 oitavos. Né? E eu chamei essa fração de Y. Se eu somar essa fração com a fração de bolinhas vermelhas, isso aqui dá 1. Então, para a gente entender agora, o que eu estou chamando de Z seria a composição global, a fração molar global do sistema, tá? Onde eu não estou olhando quantas fases e quais fases ele tem. Quando eu olho uma
uma partição, né, um lado dessa caixa, né, o lado L, que poderia ser, por exemplo, a fase que a gente chama de líquida, tá? Essa fase líquida vai ter uma composição, vai ter uma fração molar para cada um dos compostos, tá? E a composição nesse caso, da minha caixa do lado L, é 5 sextos, tá? Ou seja, 5 sextos de azul. Ou seja, o restante é de vermelho. Então, para definir a composição, eu defino uma fração molar, aqui no caso da minha fase L, tá? Que poderia ser uma fase líquida, por exemplo, tá? Fazendo analogia. Do meu lado V, eu tenho uma composição, né, de bolinhas azuis, que é 3 oitavos, e o restante é de vermelhos. Ou seja, a fração molar, tá, do lado V é 3 oitavos de azul e o restante de vermelho. Ao definir, como eu tenho dois compostos, e eu tenho que a soma das frações molares destes compostos, né, no sistema, tem que dar 1. Numa fase, também tem que dar 1. Na outra fase, também tem que dar 1. Eu preciso definir só uma delas, por exemplo, a quantidade de azuis, tá? Naquela fase ou no sistema como um todo, para automaticamente saber a outra quantidade, tá? A outra fração molar. Então, quando eu falo que eu preciso definir a composição do meu sistema como um todo, eu vou olhar a fração molar global dos compostos, que eu chamo de Z. Se eu quero saber a composição da fase líquida, eu vou olhar a fração molar de um dos compostos, certo? Porque eu tenho dois, tá? E vou definir a minha composição desta fase, tá? E a mesma coisa para a fase vapor. Tá? Eu estou fazendo essa separação porque, às vezes, há uma dificuldade de entender esses conceitos, tá? Eu poderia extrapolar isso, né? Acabei minhas anotações aqui, tudo bem? Eu poderia extrapolar isso para sistemas que tivessem muitas bolinhas, né? 10 a 23 bolinhas, por exemplo, né? E dividir meu sistema em fase líquida e fase vapor, certo? Lado L e lado V, tá? E, por exemplo, eu poderia ter, tá? 8 vezes 10 a 23, tá? Bolinhas azuis, tá? No outro extremo. E 6 vezes 10 a 23, bolinhas vermelhas. E aí a minha fase V poderia ter só 300 azuis e 500 vermelhas. É uma quantidade muito pequena perto desse total. Mas eu tenho uma composição, uma distribuição das minhas bolinhas ali. Ainda que a quantidade de bolinhas total na fase vapor, né, nessa fase V, seja muito pequena em comparação com a quantidade total do sistema. Tá? Mas o que a gente precisa ter em mente é que essas frações molares, essas composições, são propriedades intensivas, elas não dependem da quantidade de bolinhas, né, da quantidade de moléculas no nosso sistema. Tá? Bom, pessoal, era isso para esse primeiro vídeo e até o próximo.